Hello guys, como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrício, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 6º ano. É a aula de número 10. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 2. Professora, agora que vamos encerrar o capítulo 2, sim, o capítulo 2, pessoal, ele é cheio de informações importantes e não poderia deixar de passar esses conteúdos. Na aula que vem, de número 11, a gente vai iniciar a unidade 3 e assim por diante, tudo bem? Então vamos continuar aqui nas nossas aulas. Pegue o material de vocês, o livro, o caderno e vamos à nossa aula do dia. Are you ready? Vocês estão prontos? Na aula passada, eu expliquei um conteúdo para vocês do capítulo 2, vocês lembram? No primeiro momento, eu ensinei como é que a gente pede algo emprestado para um coleguinha na sala de aula, certinho? Então, aqui no Dialogue Number 1, Can I use your pencil? Can I use your pencil? Eu posso usar o seu lápis? Sorry, not now. Desculpe, agora não. Ou você pode responder, Sorry, I'm using it. Desculpa, eu estou usando ele. Então, a expressão can I use é pedindo uma permissão, tá bom? E você pode usar outros elementos aqui, não só pencil, como lápis, ou pode pedir emprestado uma caneta, um caderno, um livro. Então, por exemplo, eu posso usar o seu dicionário, professora? Can I use your dictionary, teacher? Aí eu vou falar, yes, of course. Oh, sorry, not now. Então, eu vou dar uma resposta negativa ou uma resposta positiva, depende da situação, certinho? O outro conteúdo que eu ensinei para vocês foi o plural dos nomes, que existe também, gente, em inglês. Geralmente, funciona que nem o português, coloca a letra S, tá bom? Então, por exemplo, book, one book, two books, só coloca a letra S. Mas vocês sabem que toda regra tem as exceções, e aqui em inglês não é diferente. Então, por exemplo, box, que é caixa, terminou em X, eu não vou colocar só a letra S no plural, não. Eu vou colocar o sufixo ES. Então, one box, two boxes. E existe a terminação IES, que são para os substantivos terminados em Y, que antes vem a consoante. Então, a palavra baby terminou em Y e antes vem a letra B. Vou tirar o Y, vou colocar IES, tá bom? Então, baby, babies. Agora, a palavra toy, que é brinquedo, terminou em Y, mas antes vem uma vogal. Então, coloca só a letra S como regra geral. Certinho? Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram lembrar? Existem os plurais irregulares em inglês. Esses aí, pessoal, causam uma grande confusão. Mas é possível sim a gente aprender. Então, por exemplo, child é criança. Como é que eu digo crianças? Eu coloco só a letra S? Não. Existe uma escrita própria para a palavra crianças em inglês. Então, one child, many children. Então, essa palavra children, se eu fosse aqui traduzir para vocês, seria crianças. Ah, professora, mas criança em inglês também pode ser kid, kids, pode sim, tá bom? Woman, mulher. Women, mulheres. Observem aqui que eu troquei o A pelo E, certinho? Então, é considerado aqui um plural irregular. Vamos agora à nossa aula do dia. E nós vamos encerrar finalmente nosso capítulo 2. São os adjetivos possessivos, possessive adjectives. O que são essas palavras, pessoal? Elas indicam posse e geralmente acompanham substantivos. Olha só, adjetivo é uma palavra que acompanha substantivo. Possessivo dá uma ideia de posse. Por exemplo, meu dicionário. Essa palavra meu é um adjetivo possessivo porque está acompanhando a palavra dicionário e está indicando uma relação aí de posse. Certinho? Em inglês existem vários possessive adjectives, vários adjetivos possessivos. Nós vamos estudá-los hoje aqui junto comigo, certinho? Quais são os objetivos da nossa aula? Vocês vão reconhecer esses adjetivos possessivos em um texto e vão empregar esses adjetivos em algumas sentenças contextualizadas por mim, tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora para o nosso momento de warm-up, para o nosso aquecimento. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês tentem responder aí de casa, certinho? Depois a gente vai comparar e confirmando aí as suas respostas. Então, se alguém chegasse para você e perguntasse, You, what's your name? What's your name? Como é que você responderia? Gente, é bem fácil essa resposta. My name is. Então, se você for Bárbara, my name is Bárbara. Se alguém me perguntasse, you, what's your name? Eu vou falar, my name is Paula. Então, aqui nesse my, eu posso dizer que é um
adjetivo possessivo, está indicando uma ideia de posse. E observem que ele está perto da palavra name, que é um substantivo. Lembrando, pessoal, esse my pode ser meu, minha, meus, minhas, pode ser singular, pode ser plural, sempre vai ser my. Então, my name is Bárbara, por exemplo, se você for Bárbara. Então, mas vamos além. Olhem para a Chiquinha, vocês conhecem esse personagem? Eu adoro Chaves, pessoal. Vocês também gostam? Então vamos lá. Se eu perguntasse, what's her name? What's her name? Como é o nome dela? Como a Chiquinha é ela, é she, então eu vou usar o adjetivo possessivo her. What's her name? Como é que vocês responderiam? My name is Chiquinha ou her name is Chiquinha? Her name is Chiquinha. O nome dela é Chiquinha. Muito bem. Vamos para o próximo. O Chaves, não é, pessoal? O personagem que dá nome aí a essa série, seriado aí da TV. What's his name? Como é o nome dele? Como Chaves é he, é ele, então vou perguntar what's his name? Como é que vocês responderiam? My name is Chaves. Her name is Chaves or his name is Chaves? Muito bem, his name is Chaves. O nome dele é Chaves. Então, pessoal, o my, o her e o his são adjetivos possessivos porque estão acompanhando o substantivo name e estão indicando uma ideia de posse. Cada adjetivo possessivo tem o seu correspondente de acordo com o sujeito da situação. Então, se for she, eu vou usar o her. Por quê? Porque she é ela. E como eu me refiro a ela, eu vou usar a palavra dela para dar uma ideia de posse. Her, certinho? Então, vamos lá. No livro de vocês, na page 48, na página 48, tem um texto em inglês. Tá certo? Então vocês, os alunos do sexto ano, quando vocês pegarem esse texto, vocês vão observar tudo que tiver nele. Linguagem verbal, linguagem não verbal, as imagens, as palavras que vocês conhecem. Observem tudo, até identificar o assunto principal desse texto. Ah, professora, eu acho que fala sobre escola, porque eu vi aqui a palavra school. Eu acho também que vai falar sobre children, crianças. Olha aqui um plural irregular que acabamos de estudar. Então, exatamente, vai falar sobre escola, sobre crianças. Muito bem. Vai falar sobre o que mais? Observem o título do texto, ele está chamando nossa atenção. Ele está bem forte, de azul, não é? School supplies. Nós estudamos esse vocabulário aqui. Objetos escolares, lembram? Caderno, livro. School supplies help children get back to school in Haiti. Então, olha só, os objetos escolares help, ajudam crianças, get back, a voltar para a escola lá no Haiti. Como assim, professora? Objetos escolares ajudam as crianças a voltar para a escola no Haiti? Pessoal, antes de iniciarmos aqui a leitura do texto, eu tenho uma informação para vocês. O Haiti, ele é um país localizado em uma ilha lá no Caribe. Olha só onde ele fica, ó. Aqui é Cuba, Jamaica, aqui é o Haiti, certinho? Ele é uma ilha. Possui belas praias, como a de Labidi. Em 2010, o Haiti ele foi devastado por um terremoto. Então, imagine aí, esse lugar, pessoal, foi devastado por um terremoto. Como ficou o lugar? O que vocês acham? Como é que ficaram as escolas, as crianças? Ficou tudo destruído. Então, assim, eles precisaram de ajuda para reconstruir o local e as crianças voltarem à sua vida. Todas as pessoas voltarem à sua vida normal, inclusive as crianças voltarem à escola. Precisou de uma ajuda maior, ajudas internacionais, certinho? Então, por isso que o título é esse, os materiais escolares que ajudam as crianças a voltar para a escola lá no Haiti. O texto vai tratar exatamente sobre isso, certinho? Então, aqui fala um pouquinho, ó, morreram cerca de 1,5 milhão de habitantes, milhares de habitantes morreram e cerca de 1,5 ficaram desabrigados. É muita gente morreu e muita gente que ficou sem uma moradia, né, sem a sua vida, sua rotina. Então, sim, o Haiti precisou de muita ajuda internacional, certinho? Observem aqui essas palavras em yellow, em amarelo, ó. Her, my,
its, his e their. Essas palavras aqui são adjetivos possessivos, dão uma ideia de posse. Lembra do her que eu acabei de falar? O her é dela. Então, por exemplo, her mother, a mãe dela, certinho? Her school, her school kit, o kit escolar dela. Então, todos esses aqui dão a ideia de posse, tá bom? Vocês observem também aqui, gente, as imagens, tá, das crianças na escola. Todos temos o direito de estudar, pessoal. Temos o direito à educação. Todos do planeta inteiro. Então, no Haiti não é diferente, certinho? Então, vamos lá à leitura do dia. 12-year-old Rosamita spent 3 years without going to school because her mother could not afford it. But now, thanks to her school kit, she's back. I take my UNICEF school kit with its notebooks, pens and pencils everywhere with me. At home, I use it for homework. At school, I use it to follow classes. Johnny John Paul understands Rosamita's sentiments perfectly. He never leaves his school bag behind. These school supplies are powerful tools that support children's education, help transform their futures. Então, pessoal, o assunto desse texto vai falar sobre material escolar que os alunos receberam do UNICEF, que é um órgão que ajuda, que garante os direitos, que promove os direitos da criança e do adolescente no mundo. Eles fornecem material escolar, além de outras coisas, para essas crianças terem acesso à escola, certinho? Vocês acham que é importante ter um material escolar para poder continuar os estudos? Obviously, é óbvio que sim. Então, pessoal, aqui também não é diferente. Vamos lá algumas frases, olha só. A Rosamita, ela tem 12-year-old. O que significa isso? Que número é esse? 12-year-old. Quantos anos ela tem? 12-year-old. 12 anos de idade. Spend 3 years. Ela gastou 3 anos without going to school. Sem ir para a escola. Nossa, gente, imagine aí. 3 anos sem ir para a escola. Complicado, não é? Não é nada legal. E por conta disso, aí eu explico aqui, because her mother could not afford it, porque a mãe dela não tinha condição de comprar o material. Imagine um país como o Haiti, devastado por terremotos, não é? As pessoas são muito pobres, pessoal, lá. Então, eles não têm realmente como comprar o material escolar, muitas vezes. Isso é muito comum naquele país. Então, I take my UNICEF school kit. Então, ela pegou o seu kit, que ela ganhou da UNICEF, desse órgão que ajuda as crianças, né, no mundo inteiro, com notebook, pens and pencils. Então, ela ganhou caderno, caneta, lápis, e ela vai levar ele everywhere, para todo lugar com ela. Em casa, at home, at school, ela usa em casa e também na escola para as suas classes, para as suas aulas. Existe outro personagem também aqui nesse material, nesse texto, que é o Johnny John Paul. E ele understands Rosamita's sentiments. Ele entende a Rosamita, porque ele também tem o seu school bag. Então, his school bag, a sua bolsa escolar. Aqui já não é o her, porque aqui é ele, é o Paul. Usou o possessivo his. E aqui em cima, como a gente está falando da Rosamita, e no caso usou o her, que é dela, certinho? Nessa outra sentença aqui, eu gostaria de observar junto com vocês, destacar junto com vocês o their, que é deles ou delas. Então aqui está se referindo às crianças, não é, pessoal? Help transform their futures, que ajuda a transformar o futuro, os futuros delas. Delas quem? Children, das crianças. Então essas palavras aqui estão indicando posse. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir. Eu tenho algumas perguntas sobre esse texto para vocês. Eu aí ajudei a compreender algumas partes do texto, não é isso? Então vamos lá. Leia o fragmento retirado do site da UNICEF, Estados Unidos, né, USA. Preste atenção às palavras destacadas em amarelo. Que função ela desempenha? Pessoal, eu mostrei para vocês que lá tem o my, o her, o his, o its e o their. Que relação, que função eles desempenham naquela situação? Letra A, nomear pessoa ou coisas, ou indicar posse ou relação entre pessoas e ou coisas. Essa questão está na página 49. O que vocês acham?
que essas palavras indicam? Elas estão nomeando pessoas ou estão indicando a relação de posse? Vamos lá, ó. Her, its, my, his and their. Deles ou delas, dela, meu. A resposta é letra B, indica uma posse, uma relação entre pessoas e ou coisas. Então, my, meu, her, dela, indica posse. Por isso que é adjetivo possessivo. Então, pessoal, agora eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês sobre o texto, que tem lá o material escolar, né, que foi uma ajuda dada para os haitianos, certinho? Então, na letra A, a pergunta é a seguinte: How old is Rosemita? How old is Rosemita? How old é perguntando o quê? O nome? Não, pessoal, é perguntando a idade. Quantos anos a Rosemita tem? How old is Rosemita? Na letra B, is she in school? Is she in school? Ela está na escola? Aí você vai responder sim ou não, according to the text, de acordo com o texto. Na letra C, what materials does she have from UNICEF? What materials does she have from UNICEF? Quais materiais ela tem, doado, né, pelo UNICEF, material escolar. Does Johnny have material from UNICEF too? Does Johnny have material from UNICEF too? O Johnny, que apareceu lá no texto, ele também tem material doado pela UNICEF, sim ou não? Então vamos ao texto e vamos responder junto comigo a essas questões. Olhem novamente algumas informações sobre a Rosemita. Eu perguntei a idade dela, se ela está na escola. Lembra que ela spent 3 years without going to school. Ela passou 3 anos fora, porque a mãe dela não tinha condição de comprar. Mas agora, but now, thanks to her school kit. Agradece aí ao kit escolar dela. She's back. Na verdade, assim, ela ganhou material e graças a esse material, she is back. Ela está de volta à escola. Esse she is back, ela está de volta, certinho? E aí, pessoal, vamos lá, mais algumas informações. Notebook, pens and pencils são os materiais principais que vem nesse kit, school kit. O Johnny, ele entende a Rosemita, porque, pessoal, ele também tem esse material escolar junto com ele para estudar, tá bom? Então, vamos lá, as respostas. Letra A, how old is Rosemita? How old is Rosemita? Quantos anos ela tem? She is 12 years old. A tendência de nós brasileiros, quando a gente está estudando inglês, é colocar tudo em inglês de acordo com como a gente pensa em português. Ela tem, she has, ou she have, né? Seria assim, no caso seria she has. Mas a gente não usa o verbo ter para indicar a idade. A gente usa o verb to be, o famoso verb to be. Então, she is 12 years old. Ela está com 12 anos de idade. Is she in school? Ela está na escola? Yes, she is. Letra C. What materials does she have from UNICEF? Quais materiais ela ganhou lá da UNICEF? Ela tem de lá? Notebooks, pens and pencils. Cadernos, canetas e lápis. Muito bem. E na letra D, does Johnny have material from UNICEF too? O Johnny também tem material de lá? Yes, she does. Pessoal, na página 49 tem um quadro lá para vocês com alguns adjetivos possessivos, como o my, o its, o his e o their. Então, quando eu quero falar meu ou minha, eu vou falar my, porque o sujeito sou I, sou eu. Quando eu me refiro dele ou dela para coisas, objetos, então, por exemplo, a perna da cadeira, a perna dela. Esse dela, eu não vou usar her, porque eu vou usar aí para objeto, é o its. Se eu quero falar dele, eu vou usar o his e deles ou delas, their. Lembrando que a palavra your, ela é usada tanto para se referir à segunda pessoa do singular, que é você, your name, quanto para o plural, your books, seus livros. Então, your pode ser seu ou sua, ou seus ou suas, tanto singular como plural. E ainda tem o nosso em inglês, ou nossas, que a gente fala our, certinho?
Eu espero, pessoal, que vocês tenham aprendido alguns adjetivos possessivos. Estudem bastante, pratiquem frases rotineiras que vocês vão conseguir aprender esse conteúdo sim. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. See you!